Então, o planejamento financeiro, ele fica desse jeito, eu sei que ele está ruim de enxergar, eu só queria que vocês vissem que a gente faz ele mês a mês. Então, é importante eu fazer esse mês a mês, até porque a empresa pode ter sazonalidade, né? Então, assim, os meses não são normalmente não são iguais, né? As médias podem ser similares ou não. Mas, então, é importante, quando a gente faz o planejamento financeiro, a gente, na verdade, vai esmiuçando ele mês a mês. Então, a gente toma decisões aqui pelo anual, pelo acumulado, né, do que vai ser o meu resultado do ano, mas eu, de fato, eu tenho que ir montando mês a mês, porque isso vai fazendo com que eu tenha maior clareza também. E aí, aqui embaixo na planilha, essa planilha vocês vão receber, tá? Se vocês quiserem usar, se vocês não tiverem um controle que, né, que vocês que não esteja legal, de repente vocês podem usar essa nossa. E aí, aqui embaixo, a gente já vai dando uma noção do que vai ser o fluxo de caixa. Então, nesse exemplo, eu tinha um saldo inicial de 1.100, aí teve um movimento do mês que sobrou, foi 2.827. Então, 1.100 mais o 2.827 já me dá um saldo final de 3.000 e pouco. E aí ele vai carregando, tá vendo? Porque o saldo final de um mês é o saldo inicial do outro, mais o movimento. Então, com isso aqui, eu consigo ver. Então, você vê, numa folha de papel, eu já estou enxergando o que eu estou vislumbrando para o meu negócio, para um ano inteiro. E aí, é por aqui, ó, nesse finalzinho aqui, eu começo a ver se a minha conta vai fechar ou não, né? Ou se não vai fechar, eu já começo a olhar, então, linha a linha, para ver onde que está pesado, que coisas, né? O que alterações que eu posso fazer. Então, você vê, numa folha de papel, óbvio que uma folha de papel dá um trabalho do cão, né? Porque, assim, a gente vai construir linha a linha. Só que, no final, o resultado é que, a partir dali, como você construiu linha a linha, você já está íntima com os números. E aqui você começa a enxergar facilmente o que precisa mudar. Porque não adianta nada vocês estarem bombando de venda, bombando com os clientes, vocês amando o trabalho que vocês fazem, e aqui na parte financeira não está se refletindo aquilo que você está sentindo no negócio, né? Então, essa é a forma da gente conseguir fazer o negócio ser sustentável e dar esse equilíbrio. E também, né, gente, ter o resultado que vocês merecem. Né? Porque trabalha e nunca vê a cor do dinheiro, ou, né, ou está sempre apertado, esse quadro ele é facilmente revertido quando a gente conhece os números, né? A gente sabe interpretá-los. Então, aqui mais uns exemplos. Então, por exemplo, ali, o que eu tinha colocado? Esse aqui eu peguei um exemplo que eu fiz de um dentista, um cliente meu que era dentista, e aí ficou tão bonitinho, detalhadinho, eu peguei ele de modelo. Então, por exemplo, ele foi me falando do tipo de receita dele. Tinha canal, clareamento, foi dando lá os exemplos dele. Então, vocês vejam que a gente abre linha a linha aqui de receita. Né? Então, dependendo do tipo de serviço que eu tenho, por exemplo, até no seu caso, Josiane, que você tem, por exemplo, eu tenho o cliente do Uber, que nem você falou, eu tenho os do Uber, né? E tenho os outros. De repente, você pode abrir aqui separado, para eu entender quanto que o Uber está me gerando de receita por mês, entendeu? Quanto que os outros clientes, ou de repente eu posso separar entre parcerias e clientes tradicionais, né? Então, aqui não tem regra. A gente vai abrir pelo tipo de receita, de acordo com a forma como a gente enxerga o nosso negócio ou a gente quer começar a enxergar, né? Então, isso aqui tem bastante flexibilidade. Ok, então, depois que eu fiz aqui, eu fiz uma estimativa, então eu botei aqui um exemplo. Então, como que eu cheguei nesses 2.100? Eu estimava 6 clientes por mês a 350 cada. Então, dá uma média de 2.100 por mês. Né? Então, isso aqui é matemática. Se você souber fazer soma e subtração e multiplicação, você é capaz de fazer um planejamento financeiro. Porque não é nada além disso. Eu só preciso conhecer as 4 operações, né, básicas. E aí eu consigo fazer. Ok. Então, o outro exemplo aqui, essa parte de dedução aqui era a tarifa de cartão de crédito. Então, ela é o quê? 2% da receita. Então, a gente pega uma média. Tem cliente que paga no cartão, tem cliente que não paga. Tudo bem, eu pego uma média ali, em média, deu 2%. Como que eu sei a média? Eu vou para o meu controle financeiro. Então, eu já fiz esse trabalho com pessoas que não tinham controle nenhum. O que a gente fez? Não, então, primeiro você vai começar a fazer seu controle, vamos anotar tudo que entra e sai. Aí, depois de um mês, vamos começar a fazer um planejamento com esse um mês. Aí, fizemos com um mês. Aí, conforme fomos fazendo esse um mês, outro mês já tinha fechado. Opa, vamos reavaliar aqui. Então, gente, dá para começar com nada.
Entendeu? Eu posso ter controle zero, não ter controle nenhum, e ainda assim eu posso, em pouco tempo, eu posso ter os meus controles e o meu planejamento já sendo feito. Tá? Então, assim, é começar. Então, se não tenho nada, começa a controlar, começa a anotar tudo que entra e sai. Ah, cara, eu ainda não tenho computador, não tem problema, começa a fazer no caderno. Tem um monte de cliente meu que a gente começou lá no caderno, entendeu? Depois a gente foi passando para a planilha. Então, assim, todo mundo consegue fazer um controle. O negócio é eu saber o como, é o que colocar, né? E como colocar. Então, pronto. Então, aí eu peguei aqui. Então, assim, pelo caderninho da pessoa, a gente chegava, de repente, a 501 de gasto. Então, tá. Aí, o que a gente fez? Vamos dividir, então, isso aqui sobre o total faturamento, deu 2%. Então, vamos botar essa média de 2%. Ok, fizemos isso no primeiro mês porque não tinha insumo nenhum. Legal, depois de 6 meses, 3 meses, 2 meses mesmo. Passou 2 meses, vamos ver, está 2% mesmo ou foi um mês atípico? Depois de 6 meses, né? Então a gente vai testando e vai melhorando. Então, com isso, a gente vai refinando a nossa percepção do nosso negócio. Ok. Depois. Então, aí aqui tem algumas dicas. Então eu coloquei bastante coisa aqui, que a ideia é exatamente vocês poderem aproveitar depois. Né? Então, assim, a hora que vocês estão assistindo aqui, muitas pessoas estão aqui só tendo um primeiro contato. Né? Então, a ideia é deixar isso aqui gravado para agora eu vou fazer o meu negócio. E aí tem uma série de informações aqui para ajudar vocês. Então, exemplos que a gente vai ver, por exemplo, a parte de venda. Então a gente vai começar a se perguntar como é que foram minhas vendas dos últimos 2 meses, então 12 meses. Então, eu vou pegar, se eu tiver essa informação, vou olhar. Eu não tenho, eu só tenho dos 3. Beleza, começa a trabalhar com as vendas dos últimos 3. Né? Então, a gente sempre vai adaptando com o que a gente tem. Então, a gente vai observar, minhas receitas estão aumentando, elas estão diminuindo, elas permanecem estáveis. Qual que é a tendência? Né? A tendência é essa, a tendência é de estar aumentando, não é estável, mas é um estável seguro ou um estável estagnado? Né? Então, conforme eu vou fazendo esse tipo de pergunta, esse tipo de reflexão, eu também vou começando a ter novas decisões, ou né, de repente tem novas ações que eu preciso fazer para o meu negócio. Aí também, assim, se eu consigo comparar com taxas de concorrentes, então tem muitos negócios que a gente consegue ver pesquisas, né? O Sebrae tem muitas informações disponíveis, por exemplo, dos segmentos. Então, dá para a gente, por exemplo, analisar com os nossos concorrentes para a gente começar a tentar entender o que a gente está fazendo diferente. Que esse segmento onde tem uma lucratividade maior. O que será que eu estou fazendo? Então, começa a analisar. Clientes muito difíceis, por exemplo. Será que tem um cliente meus que são... eu estou chegando na receita que eu quero, mas eu tenho uns clientes muito difíceis. Então, de repente, será que isso aqui é um risco para o meu negócio? E assim vai. Ok. E aí, aqui, a parte do custo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, da mesma forma que eu abri na receita, eu vou abrir para o custo também, abrir por tipo lá de negócio, por tipo de serviço prestado. Então, eu consigo também ver, depois eu consigo comparar. Então, eu consigo ver por tipo de produto ou serviço qual é a lucratividade que ele está me dando. Então, eu tenho um faturamento de 2.100 aqui para canal e o meu custo é 861. Então, eu consigo ver se esse serviço está valendo para mim continuar prestando ele ou se, de repente, a margem está muito pequenininha e é melhor eu descontinuar. Ok. E aí, com isso, então, a gente vai olhando a margem bruta, que eu já falei para vocês, por exemplo, é uma das análises que a gente faz. Aí, depois, aqui vem a parte da despesa. Então, gente, até aqui, ok? Que aí eu queria mostrar só mais essa parte da despesa, detalhar um pouco, para vocês terem noção. Então, assim, aqui a gente falou dessa parte da operacionalzão de receita e custo, como que a gente vai fazendo para planejar. Cris, pode falar. Karen, queria aí complementar para vocês entenderem, né? Quando a gente vem falando de precificação, ela precisa ser uma análise mais completa da empresa, porque daí eu consigo de fato entender, às vezes o preço a gente fica tão preocupado, será que o preço está dando lucro? Às vezes o produto de fato é lucrável, mas onde é que a gente vai ver isso? Quando a gente tiver mapeado todos os custos. Então, essa dificuldade nos custos, as despesas, enfim, quando é que sai para mim poder estar operando tudo aquilo, para que de fato eu consiga precificar. E aí, esse olhar vai ser sempre assim, a gente vai estar olhando para esse financeiro, mas aí a gente passa a olhar para aquele pilar do mercado. Quanto é que o mercado cobra?
Então, muitas vezes, eu fico achando que é por desconto e começo a colocar meu preço lá no pé do chinelo. E aí, a hora que eu vou olhar essa planilha, eu começo a olhar e falo, não, realmente, não dá lucro, preciso subir. Mas subir para quanto? O quanto é saudável e o quanto que vai dar na última linha? Porque muito do que eu brinco com os empreendedores é assim, ninguém olha a última linha, né? A gente olha assim, quanto é que eu paguei no produto? Paguei tanto. Quanto é que eu paguei do funcionário? Paguei tanto, e tá tudo bem, faz uma conta bem de padeiro, como a gente brinca. E aí você fica achando que tá dando 30%, 40%, mas aí ficou faltando tirar imposto, aí ficou faltando tirar 13º do funcionário, e aí vai ficar faltando. Então, a última linha é o que de fato importa. Então, quando a gente fala assim, subiu o faturamento da empresa, não quer dizer que subiu a lucratividade. Então, é muito esse objetivo da gente ter duas metas na empresa. Uma meta é subir o faturamento, porque a obrigação da empresa tem que vender. Tem que achar jeito de achar mais canal e subir o faturamento. Ok. Mas e quanto é que é o lucro líquido? Né? Então, muitas vezes, a gente tem um faturamento, e aí chegou o ponto, por exemplo, de algumas empresas que a gente entrou, que o faturamento era 300 mil por mês, e o lucro líquido era 10, sabe assim? Totalmente descompensado, e aí a gente olhar para o labore do dono era 20 mil, sabe? Então, a gente precisa realmente desse nível de consciência, e a gente só faz isso olhando assim. Então, muitas vezes, alguns sistemas, se a gente lança tudo certinho, ele dá um DRE um pouquinho melhor. Mas, às vezes, para uma análise um pouco melhor, a gente precisa trazer para uma planilha onde a gente consiga fazer as brincadeiras, tirar, colocar, pôr, imaginar, que é o que a gente chama de planejar e projetar, que é muito esse aspecto. Então, para quem já tem sistema e opera de alguma forma, que não é no caderninho, baixa aí, né? E traz para o Excel e começa a fazer essas análises. E se isso aqui subir? E se isso aqui descer, né? E fazer os ICs para poder dar ali a perspectiva. Então, era isso que eu queria complementar antes de você seguir, cara. Não, perfeito, Cris. Obrigada, muito obrigada pela participação. E aí, até nessa linha que a Cris falou, às vezes a empresa, a gente já pegou casos assim, que a pessoa pegou, aumentou, conseguiu aumentar o faturamento, mas tinha feito investimentos para conseguir alavancar aquele faturamento. E aí, quando a gente pegou e colocou aqui na ponta do lápis, não estava se pagando. Né? Então, assim, antes de fazer o investimento, é importante fazer esse tipo de análise ali também, né? Para ver em quanto tempo vai se pagar, se vale a pena, de fato, eu fazer essa captação. Né? Então, por isso que é bem esse joguinho que a Cris falou de ficar fazendo simulados. Né? Então, eu gosto sempre de fazer 3 cenários. Eu faço sempre o pessimista, o otimista e o mais provável. Né? E aí a gente vai trabalhando com esses 3 cenários para a gente ver, de fato, quais decisões que são as melhores para o nosso negócio. Aí, abrindo aqui um pouquinho das despesas, então, a parte de despesa de venda, esse cliente aqui não tinha, mas está aberto aqui, então eu deixei um plano de contas bem aberto para essa planilha, para quem for usar, exatamente para vocês acharem praticamente tudo que vocês precisarem, vocês já vão achar nessa planilha aqui, tá? Então, já facilita para fazer as classificações. Então, a parte de despesa de vendas, por exemplo, propaganda, publicidade, amostras, despesas gerais e administrativas, então, normalmente, o que eu faço? Eu falo para a pessoa ir classificando em todas as outras despesas, e aí o que sobrar, se não conseguir encaixar, então vai ser despesa administrativa. Então, assim, funciona 99% das vezes. Então, aí eu deixei bem aberto também, então, água, esgoto, aluguel, condomínio, PTU, né? Parte de pessoal, então, por exemplo, nessa parte de pessoal, quem tem equipe, é importante, quando está fazendo esse planejamento financeiro, fazer o lançamento ali das férias, do 13º, se faz comissões, bônus, então a gente, de fato, tem que conseguir lançar tudo no controle. Então, tem clientes também que, às vezes, eu pego e que, tipo, parte está no controle e parte não está. Né? E assim, como que eu sei o que tem que estar aqui? É tudo que entra e sai do meu extrato bancário. Tudo que entrou e saiu tem que estar nesse planejamento, tem que estar refletido aqui. A parte de serviço com terceiros, então, por exemplo, aplicativos, contador, limpeza terceirizada, despesa com materiais e equipamentos, e a parte de despesas e receitas financeiras também está aqui embaixo. Ok. Depois a gente vai ter aqui a parte de... Então, quando eu pego o lucro bruto, que era aquela linha anterior, né? Mais as minhas despesas, mais ou menos, né? Vai me dar o que é o meu lucro e prejuízo operacional. Então, essa é a minha parte da operação. Né? E aí, a partir daí... Então, normalmente, quando eu vou pensar em coisas que eu posso cortar, normalmente não são essas... Eu evito cortar essas de cima inicialmente, vou olhar primeiro aqui as de baixo, que são as não operacionais.
Se ainda assim não estiver dando, eu tenho que analisar a parte de cima também. Na verdade, a gente sempre tem que analisar tudo, né? Mas, assim, aqui são as dicas de que, às vezes, fica mais fácil de reverter a situação olhando essa parte de baixo. Então, aí eu tenho ali a parte de entrada não operacional, saída não operacional, investimentos e a parte de imposto. Então, imposto, quando é um imposto que é direto, né, tipo o IPI, o ICMS, a gente lança ele lá em cima como uma redutora da receita. Quando já são o imposto aqui, tipo os indiretos, né, que a gente chama, a gente coloca ele aqui, tá? Isso é só um conceito contábil, né, que a gente usa também.